Gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 7, nós vamos ler o 7, alguns versículos, e o 8, alguns versículos também. Aleluia, glória a Deus, Pai. Gênesis capítulo 7, diz assim, versículo 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. No capítulo 8, lá no versículo 13 em diante, diz assim, capítulo 8 de Gênesis, versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano de 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Amém? Pai, nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, diante da tua igreja, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, são as tuas ovelhas, Jesus. Pai, aqui nós queremos trazer aquilo que vem do teu trono, Pai, para os nossos corações, Jesus. Pai, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos dar uma direção. Pai, desde já, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor. Quebra, Senhor Jesus, toda a corrente, Senhor, tudo aquilo que está nos travando, Senhor, tudo aquilo que está nos amarrando, Senhor, tudo aquilo que vem para nos impedir, Senhor, de ouvir e de compreender e de praticar a tua palavra, Jesus. Pai, que nesta manhã, Jesus, nós possamos entregar o nosso coração a ti, nós possamos ouvir de ti, Senhor, e praticar aquilo que nós ouvimos, Pai. Que os nossos ouvidos espirituais possam estar abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, para ouvir o que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus. Quanto a mim, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Aqui eu sou apenas uma ferramenta diante do Senhor, que o Senhor venha aqui, Senhor, falar através da minha boca, Senhor. Senhor, ao encontro, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor quer dizer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorifique o nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Quem tem uma visão, cumpre uma missão. E aqui nós vemos a história de Noé. E mais para frente nós vamos ver a história de alguns outros homens na Bíblia também. Mas nessa primeira parte eu quero destacar o que Deus disse a Noé. Deus deu uma direção, Deus deu uma missão e Deus deu uma visão a Noé. Ele falou: olha, vai chover. Naquela época não chovia. Então ele falou assim: vai chover. E aí falou para Noé: faça uma arca, né, construa, assim assado, coloque todos os animais lá, bonitinho. Deu todos os parâmetros para que Noé construísse aquela arca. E então ele colocou no Noé, ele falou assim: eu vou destruir a terra. Mas Senhor, vou destruir a terra? Como assim? Coloque você, toda a sua família e todas as pessoas dentro dessa arca. E ali Noé começou. E ele começou a cumprir essa missão. Porque assim Deus deu essa visão para ele. O que nessa questão de visão, não é visão que ele era cego, não. É uma direção. Eu quero chegar em tal lugar. Mas você precisa ter isso no seu coração para que você alcance isso. Então, Noé ali começou a trabalhar, começou a fazer. E aconteceu todo o dilúvio. E aconteceu, e ele foi cumprindo a sua missão. Também nós podemos ver nos dias de Neemias. Lembra de Neemias? Chegou lá, um certo rapaz falou assim para ele: olha, a cidade está devastada, está acontecendo e tal. Então Neemias foi lá, chorou, e ele foi até a cidade também, foi lá ver, ele foi contemplar o que tinha acontecido. Então ele viu
ele teve a visão mesmo física do que tinha acontecido. Mas ele antes já tinha proposto no seu coração: nós vamos reconstruir aqueles muros, nós vamos fazer, nós vamos restaurar aquilo. Então ele tinha uma visão e ele foi lá cumprir essa missão. Só quem tem uma visão cumpre uma missão. Não adianta nós falarmos: eu vou uma missão, eu vou fazer, eu vou acontecer. O que Deus falou para você, o que Deus disse para você, o que Deus colocou no seu coração como visão para que isso acontecesse. É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque uma missão sem um objetivo não é uma missão. Nós simplesmente estamos caminhando, fazendo, acontecendo. Jesus, quando ele foi, ele nos disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele nos deu uma missão. Então nós temos que seguir essa missão, essa direção e essa visão que o Senhor nos deu. Mas imagine Jesus se ele fosse e falasse: não, fiquem aí e preguem, e aconteçam, e se reúnam. Não ia acontecer. Mas ele nos deu uma visão e uma missão. Mas o que eu quero trazer também veio o dilúvio, Neemias viu todas essas coisas, mas e o depois? Ele viu tudo isso, Deus colocou isso no coração, falou para ele: olha, construa uma arca. Neemias, vai lá, vê a sua terra, vê tudo que está acontecendo. Enfim, minha esposa está me corrigindo aqui. Deus não falou com Neemias, mas veio a notícia até ele. E ele viu aquilo. E tudo aquilo que ele viu, ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. E nós vivemos nesses últimos dias, nesses últimos anos, aconteceu muitas coisas. Nós vivemos uma pandemia, teve aí eleições, está acontecendo uma guerra, está acontecendo tanta coisa. Mas e o depois disso? E o depois disso, o que nós vamos fazer? Nós inauguramos uma igreja. Domingo passado, sábado passado, nós inauguramos uma igreja. Mas e o depois? E o continuar disso? O que nós vamos fazer depois? Qual a visão que Deus nos deu para este lugar, para essa cidade, para aquilo que nós estamos fazendo aqui, o porquê nós estamos aqui? É isso que nós temos que nos perguntar. Qual a visão Deus nos deu como servos de Deus também? Porque nós aqui inauguramos uma igreja, inauguramos um local, e qual a diferença que nós vamos fazer neste local? Qual a missão que o Senhor nos deu para que nós impactemos essa cidade? Então, se essa missão que Deus nos deu, nós temos que colocar no nosso coração e falar assim: eu vou continuar, eu vou trabalhar, e eu vou cumprir essa missão até que o Senhor venha. Amém? Então nós não podemos nos desfalecer. E o que Deus quer nos dizer com tudo isso, porque começar é muito bom, A gente começa muito bem, vamos lá, e acontece. Eu creio que a Lu estava aqui, quem tem comércio, ou enfim, com o seu comércio, vamos lá, e tudo bem, e vamos acontecer, e tal. Mas e o depois? Quando vem a dificuldade, quando vem, às vezes o primeiro calote, ou vem alguém falando mal, ou uma crítica, e o depois? Se você não tem, igual o pastor Tiago pregou, se você não tem essa palavra no seu coração, se você não tem essa palavra empenhada, aquilo que Deus te disse no seu coração, nós não vamos seguir. Então essa palavra vem como essa missão, como essa visão, como essa direção. Deus, há um ano atrás, nos deu uma visão daquilo que Ele queria para as nossas vidas. Então, e assim Deus foi fazendo, e Ele foi cumprindo, e Ele foi falando, e Ele foi confirmando essa visão em nós, em mim e na minha família. Ele falou: olha, Deus tem um caminho novo, Deus tem algo diferente, Deus tem isso e tal. E a gente foi seguindo diante disso. Mas porque a nossa visão era: nós vamos para outro lugar. Por quê? Porque isso era agradável para nós, era confortável para nós. Não, nós vamos para lá, vai ser bom, mudar de cidade, mudar de clima, virar caiçara, enfim, vender picolé na praia, não sei. Mas era a nossa visão. Mas e a visão de Deus para nós? E aí Deus trouxe a visão dele para nós. Mas aí veio uma outra coisa: o que nós vamos fazer com essa visão depois que Ele nos deu? Porque nós simplesmente podíamos falar: ah, Senhor, olha, Deus tem um caminho novo. Beleza, eu entendi que o caminho novo é eu morar em outro lugar. É eu ir para outro lugar. Mas nós buscamos essa confirmação de Deus. E olha só, como isso é o que Deus quer nos dizer diante disso que Ele nos dá. Ele nos diz para nós não nos
distrairmos. Por quê? Porque vem muitas vozes. Às vezes Deus te dá uma palavra e fala, olha assim, assim, assado. Aí vem distrações e coisas. E aí aquilo que você acha que é e que não é aquilo que Deus te disse. Mas permaneça até que Ele confirme a missão e a visão na sua vida. E nós nos distraímos por tantas coisas. Porque nós começamos a olhar com os nossos olhos naturais aquilo que nós achamos. Então aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Por isso é importante nós sabermos para onde nós estamos olhando. Para onde nós estamos olhando, se é para o Senhor ou se é para as coisas. Se é para o Senhor ou para aquilo que nós achamos que é legal. Porque nem tudo é confortável. Nem tudo é confortável. Às vezes Deus vai te dizer algo e você fala, mas Senhor, né? A Lumara trouxe isso muito. Às vezes o entregar é difícil. Você fala, mas... E às vezes Deus te fala, meu, vai lá. E não estou falando de valores, estou falando da sua vida. Às vezes a gente precisa deixar um pecado aqui. Às vezes você falava uma mentirinha ali. Às vezes você praticava algo que desagrade ao Senhor. E aí você, não, mas vai fazendo concessões. E Deus está te falando para você, não se distraia. Não contemple essas coisas. Não contemple, às vezes você vê a vida do ímpio, a vida do vizinho. Você fala, nossa, mas o cara está assim. Não contemple. Às vezes o plano que Deus tem para você é outro, totalmente diferente, muito maior do que está acontecendo na vida dele. E aí Deus está dizendo para você, ó, a sua vida vai servir de exemplo para dele. Mas permaneça na minha palavra, permaneça na visão que eu te dou. Por isso nós temos que olhar sempre para Cristo. Por quê? Porque às vezes é trabalho, às vezes é tantas coisas. Que a gente, não, eu vou comprar um carro, eu vou trocar, eu vou fazer. Não que isso seja proibido, não. Mas nós temos que primeiramente olhar para o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? E aí o Senhor vai trazer isso para você. Às vezes nós andamos sem direção. E aí uma pergunta, o que tem chamado a nossa atenção nesses últimos dias? O que tem consumido, merecido o nosso tempo? Nós tínhamos falado, né, anteriormente sobre o celular, o William trouxe, nós trouxemos isso e Deus tem falado bastante isso sobre a nossa distração, daquilo que nós vamos acompanhando, o que tem chamado a nossa atenção, e a gente começa a ver tantas coisas, tantas desgraças, tantas coisas que têm acontecido neste mundo, e nós tiramos os olhos de Jesus. Nós tiramos os olhos e o foco de Jesus, e aí nós achamos que tudo aquilo que está acontecendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aí você vai ficando estressado, depressivo, e aí Deus diz para você, olha, lembra do moço lá que, Geazi? Senhor, abra os olhos para que ele contemple, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É isso que nós temos que contemplar. Porque nós temos que tomar esse cuidado com aquilo que tem tomado o nosso tempo, comido o nosso tempo. Por quê? Porque isso vai nos distrair. E isso vai trazer uma cegueira espiritual. Nós temos visto muitas coisas acontecendo nesse mundo. Não que a gente vai ficar totalmente alheio. Agora eu vou ficar aqui completamente meditando e tal. Não, você tem que estar informado. Amém? Né? Não vai, agora eu vou virar um monge. Não. Mas se você assim quiser também, né? Olha lá o que diz em Efésios 4:18, diz assim, ó, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de coração, obscurecidos de entendimento, quer dizer, eu não estou vendo, eu não estou captando, eu não estou buscando. Quando a gente diz a palavra ignorância, é falta de conhecimento. É isso que Deus está nos dizendo, que nós temos que nos atentar à palavra, nos atentar à Bíblia. O que Deus está nos dizendo é a Bíblia. Nós vamos lá e consultamos e Deus fala conosco. Mas aí nós temos que ter intimidade, nós não podemos nos distrair com qualquer coisa, com qualquer situação, com qualquer palavra que nos dizem. A gente vê, né, eu ia falar aqui sobre, né, às vezes algumas coisas, alguns profetas aí na internet, que os caras falam e profetizam e acontece sim, mas nós temos que discernir, porque nós não podemos estar obscurecidos, porque isso vai nos trazendo, às vezes, a dureza de coração. Por quê? Porque alguém às vezes diz o óbvio para você, ou aquilo que vai afagar o seu ego, o seu coração, e aí o que acontece?
ou não acontece, né, aquilo que a pessoa falou, profetizou, e aí você começa a endurecer e você começa a desacreditar de Deus. Sabe por quê? Porque nós esquecemos e nos distraímos da visão e da missão que Deus nos deu. Eu vi esses dias um menino que estava outro dia, um garoto, né? Falando de pecado na internet, e que não sei o quê, porque você vai para o inferno e tudo mais. E aí vazou um vídeo dele fazendo aquilo que ele estava falando contra. Aí olha só o perigo disso, que muitas pessoas seguem ele, muitas pessoas ouvem ele, e aí elas estão, o seu coração vai ficando endurecido, porque falando, mas como isso aqui? Nós somos homens, somos falhos, sim, nós não somos super-homens, nós temos as nossas fraquezas e as nossas debilidades, mas quem nos justifica e quem nos rejuvenesce é a palavra de Deus. Se nós dissermos aquilo que está fora da palavra de Deus, nós aí estamos sem pecado. Então, o que vai nos reger? A palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. Cuidado para que nós não ficamos obscurecidos do entendimento da palavra de Deus. Entendimento daquilo que o Senhor quer. Então, é nós buscarmos a Deus todos os dias. Nós buscarmos ao Senhor em todo o nosso tempo da nossa vida. E aí, o que isso nos traz? Hoje há muitas opções, há muitas coisas para nós ouvirmos, para nós lermos, para nós trazermos, mas no meio de tudo isso também traz muita confusão, pois ainda nós estamos sem direção, porque quando nós temos a direção, nós seguimos a Cristo. Cara, Cristo está aqui, ó. Ah, mas o outro falando, mas esse não, Cristo está aqui, cara, eu não vou seguir ali não. As muitas opções vão chegar. Com certeza muita gente já falou para você, não, abre uma loja na rua, compre tal coisa, faça tal coisa, faça aquilo, mas o que o Senhor disse para você? Muita gente já nos disse, não, mas por que não seria um lugar menor? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Mas o que o Senhor colocou no nosso coração, é isso, nós vamos seguir. Nós podemos até desagradar pessoas, mas nós queremos agradar a Deus. Então, quando nós agradamos a Deus, as coisas acontecem. E aí nós também não vamos ter o nosso coração, né, endurecido. Por quê? Porque talvez as pessoas com quem nós desagradamos, ou essa pessoa, mas nós vamos receber com todo amor. Vamos aqui, ó, a missão, estamos juntos. Vamos, gente, essa missão aqui é nossa. A missão não é minha, não, é nossa. Vamos junto. Nós temos que ter esse coração também de receber e também de compartilhar. E é o que eu disse, muitos estão alheios à sua vida espiritual. Deus dará. O que acontecer está bom. O que vai, é isso. Mas, se nós não tivermos essa intimidade com o Senhor, vai chegar no último dia e Ele vai falar assim, não vos conheço. Por quê? Porque nós damos uma vida, Deus dará. Não, eu oro, mas quando você orar? Quando eu vou na igreja. E quando você lê a Bíblia? Quando eu vou na igreja. E quando você vai na igreja? Uma vez a cada 15 dias, uma semana. E que intimidade nós temos com Deus. Mas aí o que você faz? Não, mas eu escuto uma live, eu faço uma coisa, eu faço outra. Mas o que Deus disse para você? O que Deus disse para nós? O que Deus disse para ele é uma coisa, o que Deus disse para você é outra. Mas o que Deus disse para você, o que de intimidade, o que de compartilhou aqui, você abriu a Bíblia e falou, nossa, Deus falou comigo aqui, Deus trouxe isso edificou a minha vida. Sabe por quê? Porque não é a quantidade de opções que nos traz paz, mas é a certeza do que Deus tem para nós. Às vezes tem muitas opções, você fala, nossa, beleza, estou maravilhado. Mas o que traz paz é a vontade do Senhor, é aquilo que Ele tem para nós. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. E a vida ela vai passando muito rápido. Os tempos estão passando rapidíssimos, assim. A gente olha uma criança hoje, daqui, ela está falando, está não sei o quê, e você fala, meu Deus. Mas nós perdemos muito tempo com aquilo que Deus não nos chamou para construir. Às vezes Deus falou para você, olha, faça isso. E você fala, não, mas eu vou dar um jeitinho aqui, vamos ali, vamos por aqui. E você fala, não. Mas, Senhor, filho, eu tenho essa missão para você, mas eu acho que por esse caminho é melhor. Se Deus te prometeu, não crie atalhos. Não vamos criar atalhos para aquilo que Deus nos falou, para aquilo que Deus nos prometeu.
Tem coisas que nós podemos até ter medo de perder. Mas quando na verdade não foi Deus que te deu. E se é Deus que te dá, em algum momento Ele vai requerer. Mas quando nós temos esse medo de perder, lá na rocha eles falam assim, ó, tem as mãos leves, para que se Deus te pedir algo que Ele te deu, você entregue, você vá, você faça. Ah, Senhor, agora eu preciso fazer uma loucura, e Deus fala para você, olha, faça isso, faça. Não tenha medo de perder, não tenha medo às vezes de perder, porque olha o que está acontecendo. Hoje, né, tem até aí uma moça aí, que ela está querendo reescrever a Bíblia. E muitos vão entrar nessa, irmãos. Muitos vão entrar nessa. E às vezes você vai perder essa amizade. Às vezes você vai, não sei, dentro de um lugar, dentro de uma comunidade, Deus vai te tirar de lá. Por quê? Porque não está de acordo com aquilo que a palavra diz. Porque se nós estivermos de acordo com o que a palavra diz, com essa missão que Deus nos diz, Deus vai começar a tirar. Você está com o seu coração no Senhor? Tá, beleza. Então Deus vai falar assim, ó, então vamos fazer com que você esteja dentro da missão aqui. Então, não tenha medo de perder aquilo que Deus não te deu. E olha só como é interessante um paralelo diante daquilo que Deus fez quando Ele tira e Ele nos entrega. A mulher foi tirada da onde? De uma costela. Então o homem aí, se você olhar, tem faltando uma costela aí, você tirar a chapa, tem uma costela aí, né? Então Deus tirou, Ele fez ali dormir, morrer, não sei, o Adão, e Deus fez lá de barro, ajuntou o homem, e falou assim, tá, não sei o que, tá, formou esse cara aí todo brutão e tal. Aí pegou a mulher e falou assim, agora vamos fazer a mulher, bonitinho, foi lá, esculpiu, tá aqui, ó, agora para você. Aí Ele tirou um pedaço de Adão, tirou um pedaço da sua costela, e Ele trouxe o que? Algo inteiro. Quando Ele tira algo de você, fala assim, mas isso aqui vai doer. Imagina alguém tirar a sua costela, você vivo, né? Vivo assim, acordado. Vai doer. Vai doer? Vai. Mas Ele vai trazer algo inteiro para você. Ele tirou uma costela, formou e trouxe algo inteiro. Está aqui, ó. Esse é osso dos seus ossos, carne da sua carne, sangue do seu sangue, está aqui. É isso que Deus nos faz. Ele não nos tira algo para te dividir. Ele te tira algo para te completar. Então quando Deus tira aquilo que Ele te deu, que você está achando que é uma perca, não, é algo que vai te completar, é algo que Ele vai multiplicar na sua vida. Por isso nós temos que olhar para o eterno do Senhor. Então nós temos que olhar sempre para o Senhor, não para aquilo que é transitório. Porque o transitório, ele vai, e aí você perdeu o foco, perdeu a missão. Ah, mas eu achei que era aqui, e aí não foi. E aí você não cumpriu, você tem que voltar lá atrás, na fila de novo. E começar tudo de novo. Não crie essas expectativas todas, mas crie expectativas em Deus. Crie expectativas em Deus, busque ao Deus que é o nosso eterno. Por quê? Porque quando vier as crises, elas vão passar, mas esse Deus, Ele vai continuar, Ele é eterno. Quando vier as crises, aconteceu uma crise, aconteceu uma coisa, continua, não se distraia. Noé não se distraiu, porque ele tinha certeza daquele que tinha falado com ele. Ele tinha certeza daquilo que Deus tinha falado com ele, então ele não se distraiu, ele continuou, ele falou, eu vou lá e vai acontecer, e eu vou fazer essa arca. Ah, mas estão falando, eu vou fazer. E é tão interessante que no meio desse caminho, nós não podemos, na nossa mente, o que a gente fala de distração, são essas vozes do mundo, mas também nós não podemos ficar totalmente parados, nós não podemos ficar totalmente estagnados e só esperar que isso aconteça. E aí lá em Romanos 12, 2 diz assim, ó, Paulo nos fala para nós renovarmos a nossa mente. Não se amolde ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a nossa mente. Nós temos que estar nessa missão, mas nós temos que estar nossa mente ligada em Cristo. Não ficar parado só esperando acontecer. Renovar, Senhor, o que o Senhor tem hoje? O que o Senhor tem hoje? Qual é o passo que eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Como eu tenho que falar?
é ter essa intimidade, é Deus, ao ponto de Deus, de você ouvir a voz de Deus audivelmente e falar assim, ó filho, não vai aqui, faça aquilo outro. Às vezes, uma vez eu saí de casa, eu ia ao mercado, e eu ia no mercado e ia em Itapevi. E Deus falou para mim, vai no Pedroso. Eu senti, vai no Pedroso, vai no Pedroso, vai no Pedroso. Eu falei, cara, por que eu vou no Pedroso? A minha esposa gosta das coisas que eu compro no mercado de Itapevi. Mas estava ali, vai no Pedroso, vai no Pedroso. E eu falei, meu Deus, tá bom, vou no Pedroso. Fui no Pedroso. Teimoso, né? Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer no Pedroso? O que eu tenho que fazer? Aí entrei, peguei o carrinho, fui buscando as coisas, outra ali e tal. De repente, estava passando um corredor, uma pessoa, me chamou, eu falei, ups. Aí eu falei, opa. Eu falei assim, Deus me trouxe aqui para falar com você. É isso. É nós ouvirmos a voz de Deus. Ouvirmos aquilo que o Senhor tem. Mas a nossa mente precisa estar aberta, renovada no Senhor, na palavra, buscando. É o que nós estamos falando. Se nós contemplarmos a palavra e sabermos discernir ela, Deus vai falar conosco todos os dias. Sabe por quê? Porque o que acontece hoje no mundo? Quais os 3 maus desse século que domina esse século? Quais são os 3 maus? A depressão é um estresse do passado, é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. Esses 3 tempos, nós podemos até perder essa visão por esses 3 tempos que acontecem na nossa vida. Porque a gente fica olhando para trás, ou aconteceu algum trauma, alguma coisa lá atrás, e você fica depressivo por aquilo que está ali, e você fala, meu Deus, vai acontecer de novo. E eu não sei como é alguém depressivo, a Josi está aqui, e ela é terapeuta também, glória a Deus. Se você tem alguma dificuldade, você também pode procurar. Por que nós dizemos isso? Porque Deus colocou pessoas e profissionais para nos ajudarem. Está ali a Gabi também, que é psicóloga, uma é terapeuta e outra é psicóloga. Olha, Deus fez o conjunto completo. E é isso. Nós também temos que procurar a ajuda dos profissionais para nos ajudar. Sabe por quê? Porque eles vão ter ferramentas para te ajudar a sair daquele momento. Ele não vai ter o poder, ou nós não vamos ter o poder, não tem o poder de voltar no seu passado e mudar aquilo que aconteceu. E nem está no futuro para mudar aquilo também, ou para te dar algo que eu não sei o que vai acontecer. Mas essa pressão do passado, ela vem. E o estresse, a pressão do presente. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e meu Deus, e aí você fica estressado porque as coisas não acontecem e tal. Mas Deus diz para você, calma, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. E essa paz, ela excede todo entendimento. E essa paz que ele está dizendo, o entendimento, não é a paz, não, fiquei em paz agora, não. É às vezes num conflito, numa crise, em algo que você precisa fazer, que você precisa ali acontecer, e num conjunto de pessoas, de ideias, acaba querendo se tornar uma confusão. E aí Deus, essa paz eu trago no meio de vocês, que excede todo entendimento. Às vezes nós não estamos entendendo, e Jesus traz essa paz, para que diminua o estresse, para que diminua o nosso ímpeto, aquela explosão, você fala, Essa semana, uma pessoa contou um testemunho referente a isso, que deu uns 5 minutos, ela, falou, mas já foi. Mas nós temos que buscar do Senhor essa paz, dar os frutos do Espírito, que vai exceder tudo isso. E o do futuro, ansiedade, meu Deus, comi na unha, e agora? Foi igual eu assistindo futebol, né? Meu Deus, meu time vai perder, vai fazer gol, e agora? E aí, e você fica ansioso, e aí, meu Deus, e a gente estava aqui prestes a inaugurar, e tanta coisa para acontecer, e um dia eu fiquei em casa, bastante ansioso, meu Deus, e aí, nossa, precisa fazer outra coisa, precisa arrumar ali, precisa pagar outra coisa, precisa tal, precisa, e a gente vai ficando ansioso, e vai esquecendo do foco principal, que é o hoje, Nós não podemos estar nem no presente, nem no futuro, nós só podemos estar no dia de hoje, mas só existe um que pode estar nos 3 tempos deste mal ou da nossa vida, que é Jesus Cristo. Lá em Hebreus 13, hoje assim, Jesus é o mesmo ontem, no passado, é o mesmo hoje
presente e será para sempre, que é o futuro. Só Ele sabe do nosso futuro. Só Ele sabe das nossas vidas. Olha só, e olhar para trás impede o progresso. Lembra da esposa de Ló? Você falou, sai, você e sua família, tá lá, não sei o que, bonitinho. Aí falou assim, não olha para trás, hein? Aí o que a esposa de Ló fez? Olhou para trás. Eles tiveram que parar, ela virou uma estátua de sal, tal, enfim, toda aquela coisa. Impediu o progresso dela, porque ela poderia estar junto nessa missão. Quando nós olhamos para trás é isso. Olhar para as dificuldades, que é lá para frente, nos deprime. Por quê? Porque nós começamos a imaginar coisas e que não é. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele estava andando, ele estava o foco, ele estava ali no foco de Jesus. Mas acredito que ele começou a olhar em volta, ele começou, meu Deus, ele começou a afundar, ele tirou o olho de Jesus. Ele tirou os olhos daquilo que Jesus falou para vem. E ele não creu mais na palavra, a missão dele era chegar até Jesus. Mas ele foi e falou, aí ele, e agora? E agora? Foi afundando. Nós temos que olhar para Jesus, nós não podemos perder. Agora, quando nós olhamos para Cristo, Ele nos salva. Olhar para o céu glorifica o nome de Jesus. Lembra de Estevão? Estevão estava ali sendo apedrejado, mas ele olhou para os céus e os céus se abriram. E ele ali foi salvo. Dentro dessa visão, nós precisamos ser mais perseverantes. Noé era um cara totalmente sem noção. Quando ele começou a fazer? Lembra? Você é louco, para quê? Nunca choveu. Mas e aí? Ele era louco. Aos olhos de todo mundo ele era louco. Mas quando caiu a primeira gota, Noé deixou de ser maluco. Falou, lembra daquele loucão lá? Ele está lá, vamos lá correr. Ele falou assim, já era, filho. Acabou. Às vezes a nossa missão, ela vai ser meio complicada, né? Você fala assim, mas por que eu estou fazendo isso? E muitos vão achar, mas você é maluco. O que é isso? É para nós, né? Por que vocês vão abrir uma igreja? A gente às vezes pergunta também, nossa, mas era isso mesmo que o Senhor queria? Por quê? Porque na nossa carne não é confortável, é prazeroso, mas não é confortável. Mas o que Deus tem é muito maior do que nós queremos, muito maior daquilo que nós pensamos. Sabe por quê? Porque quando Ele vem e Ele manifesta a sua glória, as coisas acontecem. Por quê? Porque não é por nós, não é por mim, não é pela minha esposa, é pelas vidas que se achegarão aqui, é por essa missão que Ele colocou, é pelas crianças que estão aqui, é por tantas coisas que o Senhor tem para nós, mas nós temos que continuar, nós temos que ser perseverantes. Lá em Neemias 4:6, olha só que muito louco, porque Neemias estava lá também fazendo muro, lembra? Fazendo muro e tal, mas por que você vai fazer o muro? E aí tinha outros que se levantaram, e Neemias era ameaçado a todo tempo. Se você ler a história de Neemias, Neemias era ameaçado, né? E tanto é que teve um certo ponto da obra, que eles trabalhavam e ficavam com lanças. Uma mão ali trabalhava e a outra ficava na espada. E tinham guardas e tinham pessoas cuidando para que não parasse aquela obra. Ele foi perseverante. Neemias 4:6 diz assim, porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Por quê? Porque eles não pararam com as distrações. Nós temos que construir um muro, nós temos essa missão, então nós vamos acontecer. Vamos acontecer. Mas estão falando, vamos lá. Mas vão nos atacar. Se vier, vocês vão levar também. É isso que eles estavam ali. Por quê? Porque eles eram perseverantes. E aí muitos dirão para você, mas você é servo demais. Você está ali, não sei o quê. Mas de repente Deus vai fazer acontecer. E essas pessoas que falaram para você, você é servo demais, você está fazendo demais. Ou você está pregando demais. Um dia ela vai chegar para você. Faz uma oração por mim. Sabe por quê? Porque a missão que Deus colocou em você, ela vai acontecer. Tudo pode parecer até sem sentido, mas Deus te pediu para fazer, faça, porque o mesmo Deus vai te honrar. Ande por fé dentro dessa visão. E nós falamos, né, renovar a nossa mente, renovar o nosso corpo, renovar ali a nossa busca com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós renovamos, nós buscamos ao Senhor, nós vamos sempre nos enchendo. Porque se você não renova, a sua força também vai acabando, a sua bateria vai arriando. Você deixa de acreditar em algumas coisas aqui ou ali. E aí diz para você, para nós não andarmos na reserva.
Por quê? Porque quando nós andamos na reserva, nós perdemos o direito de escolha. Nós perdemos o direito de escolher. Não, eu vou escutar ao Senhor. Deus está me enchendo, Deus está me provendo, e eu vou escutar somente a Deus. Mas quando nós estamos com a nossa fé lá meio triste, lá meio cá, tudo que vier para você, às vezes você vai achar, mas nossa, isso é interessante. A gente desvia do foco. Mas nossa, sabe que isso é interessante? Então, e outra coisa, quando nós andamos na reserva, nós temos que parar em algum momento para abastecer. Esses dias eu saí, e eu esqueci de abastecer o carro. Estava lá na reserva, o ponteirinho lá assim, tipo quase pi, pi, pi. Aí nós fomos e tal, no meio do caminho eu tive que parar para abastecer. Por quê? Porque senão eu não ia chegar no lugar. Então é isso. Quando Deus nos dá uma missão, nós temos que chegar a algum lugar, nós temos que já falar assim, estou abastecido, o tanque está cheio, estou buscando, não estou ansioso, ou não estou olhando para trás, mas eu estou andando. Sabe por quê? Porque o tanque reserva do Espírito Santo está aqui, do seu lado. Vamos. Sabe avião, quando está lá no alto? Tem lá aquele avião que é o reabastecedor, né? Acabou, está baixando o combustível, ele vai lá e ele não para, está em voo, está continuando. Então é isso que nós temos que andar nessa dimensão do Espírito Santo, que todos os dias Ele vai nos renovando, Ele vai nos enchendo, Ele vai nos acrescentando a fé. Então nós temos que ser supridos pelo Senhor. O que Deus tem para nós é andarmos supridos em toda e qualquer necessidade. Jesus, Ele enfrentou muitas tentações, mas Ele estava abastecido, Ele não se dobrou para o inimigo. Jesus, Ele tinha uma missão. Jesus Cristo, Ele tinha uma palavra. Jesus Cristo, Ele tinha algo que Ele tinha que fazer aqui. Ele tinha uma visão. Ele falou, não, eu vou lá e vou morrer. Aí, não, se dobra aqui, só dá uma, né? Como diz a Bia, né? Só faz um, tá? A Bia que faz assim, só tá ali. Eu acho muito legal isso. Jesus só podia ter se dobrado ali. Ele falou assim, não, para trás de mim. Mas só como é que transforma aqui? Jesus tinha poder, Ele estava com fome. Nós estamos no jejum, nós estamos com fome, né? Imagina você com o poder que Jesus Cristo tinha, com o jejum de hoje, você fala assim, nossa, estou com fome. Aí chega e fala, não, transforma essas pedrinhas em pão aí, tal. Em carne, em picanha. Não seria maravilhoso? Nossa, pá, agora. Mas Jesus não cedeu a essa tentação. Por quê? Porque Ele sabia da missão que Ele tinha para cumprir aqui na terra. Amém? E Jesus, Ele hoje nos chama para tirar essas coisas velhas, tirar tudo aquilo que nos faz, nos impede de nós sermos renovados e sermos cheios do Espírito Santo. Não existe um novo começo sem que as coisas velhas sejam deixadas para trás. E o que nós precisamos deixar da nossa vida, que está nos impedindo de cumprir aquilo que o Senhor nos falou. Talvez nós entramos aqui hoje e com muitas dúvidas e com muitas coisas a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez nós entramos aqui hoje e falamos, mas o que vai ser do meu amanhã? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Mas eu não estou conseguindo olhar para nada, eu estou meio confuso, não sei o que está acontecendo. Mas Deus hoje está dizendo, Deus tem uma nova vida, Deus tem um novo começo, Deus tem renovo. Não vamos nos distrair com coisas. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Que nós possamos contemplar essas maravilhas de Deus. Que esse sobrenatural do Senhor venha sobre as nossas vidas. Eu quero que você curve a sua cabeça. Você feche os seus olhos. E que nesta manhã você comece a refletir, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida. E essa dúvida, Senhor, que está no meu coração, essa dúvida que está pairando a minha mente. Talvez você fale, olha, já não tenho mais jeito para a minha vida. Você fala, mas a minha vida era tão ruim. Eu fazia tanta coisa ruim que eu não consigo nem mais. Nem sei se Deus mais me perdoa. E Deus hoje está dizendo para você, olha, eu tenho um novo começo, eu tenho uma nova vida, eu morri por você e eu te renovei, eu quero te levar para o céu, eu quero te dar uma nova vida, eu quero te dar uma nova direção. Que o Senhor nesta manhã possa achar espaço no nosso coração, então tire todas as coisas que
te impedem de seguir e de fazer a vontade do Senhor. Coloque no Senhor as suas esperanças, coloque no Senhor o seu coração. Talvez nós possamos olhar para o nosso redor e falar assim, mas está tão difícil que eu não consigo fazer nada. E Jesus diz para você, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Hoje Ele quer tirar todo esse peso, todas essas coisas do nosso coração, das nossas costas, e colocar uma nova direção, colocar um caminho novo, colocar uma direção e falar assim, olha, você tem jeito, você é filho amado, eu morri por você, e você está aqui nesta manhã. Que se você ainda não conhece esse Jesus, se você ainda, sabe, você até já ouviu falar dele, mas você fala, mas eu tenho ainda algumas dificuldades. Eu disse para você, ó, vinde como estás, porque Ele vai te transformar. Não sou eu que vai dizer isso para você, mas Ele vai te transformar. Ele vai transformar e renovar a sua vida. Talvez você hoje, nesta manhã, fale assim também, eu estou com tanto problema, com tanta situação, que eu não estou conseguindo uma direção nova. Eu queria que você se levantasse, viesse até aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos aqui te ajudar. E você que, se hoje você ainda não aceitou esse Jesus, você fala assim, olha, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, eu quero andar diante de Ti, que o Senhor renove a minha mente, dê um sinal com a sua mão e fala, Senhor, olha, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero esse Senhor na minha vida, eu quero que esse Deus venha e faça e me transforme. Dê um sinal com a sua mão, coloque-se diante do Senhor, que o Senhor possa nesta manhã, agora, não resista ao Espírito Santo, que o Senhor possa te trazer algo que você fala, olha, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, eu preciso que o Senhor venha e me dê essa direção. Nós vamos aqui orar por você. Eu queria que todos se colocassem em pé.